Capítulo 27. Tumultuando o mundo acadêmico. Muitos na Universidade de Marco Polo sabiam que ele estava tentando desvendar a mente de Jesus. Embora o admirassem, alguns criam que dessa vez o famoso psiquiatra estava surtando. O ilustre reitor temia a reação da plateia diante de assunto tão polêmico. Temia que saíssem notas desagradáveis na imprensa, controvérsias nas revistas especializadas, afora os escândalos entre os cientistas. Esqueceu-se de que a ciência nasce no terreno das controvérsias, não das certezas, no campo das dúvidas, não das respostas. Abraham aproximou-se dele e lhe disse: Marco Polo, eu o admiro, mas vou poupá-lo. Você está traumatizado, não precisa falar nesta reunião. Marco Polo olhou para Sofia, depois para Lucas e em seguida se dirigiu ao notável reitor. Está achando que vou tumultuar o ambiente? Não, de modo algum, falou o reitor, dissimulando. Você precisa convalescer. Bastaram 5 minutos de conversa para que o reitor tropeçasse em alguns dos códigos que Marco Polo debatera amplamente em Israel. Ego entulhado de preconceitos, destruído de empatia e de transparência. Diante da insistência do psiquiatra, o reitor começou a pensar numa estratégia para preparar aquela casta notável de intelectuais. Embora Marco Polo estivesse traumatizado e devesse falar primeiro para ir descansar, o reitor não o poupou, deixando sua intervenção por último. As preocupações do reitor eram um reflexo de que as universidades haviam sido contaminadas pelo sistema cartesiano, racionalista fechado. Com as devidas exceções, elas tinham se tornado não mais templos da diversidade do pensamento, mas templos do conhecimento, a religião das verdades, sem saber que a cada 10 anos grande parte das verdades caem por terra. Pensar diferente e fora da caixa poderia ser um convite a ser sabotado ou perseguido. Sofia e Lucas se sentaram na primeira fila, junto com Marco Polo. A presença dele só foi permitida porque Marco Polo estava ferido. Quase 3 horas se passaram. Vários pesquisadores expuseram suas mais relevantes pesquisas. Foi extenuante. 15 minutos antes de Marco Polo iniciar sua exposição, a assistente do reitor veio até ele e disse ao seu ouvido: Uma mulher aflita está na porta do anfiteatro, querendo conversar com o senhor. Mas estou prestes a falar, retrucou Marco Polo. Ela diz que é urgente e que bastariam 2 minutos. Mas o que há de tão urgente assim? Lucas e Sofia não ouviram do que se tratava, apenas acharam estranhas as reações de Marco Polo. Quer falar sobre seu filho. Disse que é uma questão de vida ou morte, falou o assistente segurando seu braço direito. O psiquiatra olhou para Lucas, ele não desconfiava de nada. Imediatamente saiu e viu uma esfuziante mulher, loura, bela, aparentando uns 40 anos, esperando por ele. Doutor Marco Polo, como está o respeitado intelectual? Eu a conheço? Perguntou o pensador, que era distraído. Não, mas eu o admiro muito, disse a mulher rapidamente, antes de se aproximar para lhe dar um abraço e um beijo. Percebendo seu jeito estranho, Marco Polo não permitiu. Estendeu as mãos para evitar que ela o tocasse. Desculpe-me, estou ferido. O que você quer falar urgentemente sobre o meu filho? Vendo seu afastamento, ela passou da admiração à rejeição. Que pai arrogante, não merece as informações sobre seu filho. A assistente do reitor me disse que sua mensagem era uma questão de vida ou morte. Você sabe o que é, disse ela, retomando a delicadeza na voz. Parecia uma atriz grosseira. Tentou se aproximar dele outra vez, mas Marco Polo deu um passo para trás. Não lhe contarei, concluiu ela, vendo seu afastamento. Marco Polo ficou convicto que ela estava blefando. Virou-se imediatamente e voltou para o anfiteatro. Nesse momento, ela pegou um pequeno tubo plástico e, dando alguns passos rápidos, borrifou algo na nuca dele. Em seguida, chamou sua atenção. Doutor, espere!
mas ele se assustou e deu mais 2 passos antes de se virar, de modo que aspirou apenas uma pequena quantidade do spray. Era um poderoso neurotóxico. Dependendo da dose aspirada, poderia produzir convulsões e contraturas musculares intensas, o que o levaria ao óbito. Sofrera mais um atentado contra sua vida, mas dessa vez não percebeu completamente. Que cheiro é este? Que psiquiatra neurótico! Tem medo de perfume de mulher, meu bem? Disse ela, saindo com um sorriso sarcástico no rosto. Marco Polo começou a suar frio, a ficar taquicardíaco ofegante. Foi para o anfiteatro, apoiando-se na parede. Seus colegas cientistas acharam seu comportamento estranho. Sabiam que Marco Polo era brilhante, instigante e provocador, mas vendo-o ferido no rosto com uma tipóia no braço e o andar trôpego, tiveram a sensação de que ele estava desconstruído. Não era mais o mesmo. Não brilharia mais na construção de novas ideias. Sentou-se na poltrona, tentando firmar a visão. Sofia indagou preocupada. Marco Polo está se sentindo bem? Não muito. Vamos embora, pai, você não precisa disso. Dê-me alguns minutos que vou melhorar, respondeu com dificuldade, recostando a cabeça na poltrona. O reitor, observando seu estado, achou que a maior estrela de sua universidade era uma estrela cadente. Deixá-lo falar seria um risco enorme, seja pela possibilidade de ele cair no ridículo, seja pela possibilidade de acabar com a imagem da instituição. Sua preleção aconteceria em minutos. O doutor Abraham Lehmann viu o ofegante, pingando suor, esfregando as mãos no rosto. — O que está acontecendo, Marco? Perguntou o reitor. — Estou fatigado. — Desista. Não posso me calar. Pense um pouco, disse o reitor, que agora foi transparente. Seu tema é polêmico. Aqui estão alguns prêmios Nobel. E nesse estado em que você se encontra, não terá condições intelectuais de defender suas ideias, nem de encantar seus pares como sempre fez. Cientistas se escandalizando? Então não são cientistas, são repetidores de ideias. Mas, apesar da vertigem, disse: quem é infiel ao que acredita tem uma dívida com a própria consciência. Não me deixe aumentar meu débito, apresente-me logo. A palavra desistir não fazia parte do dicionário do cérebro de Marco Polo. Era resoluto, determinado, disciplinado. Toda escolha tem perdas. Chegou a vez de comentar seus estudos sobre a mente do homem mais famoso que pisou nessa terra. Cairia ele no ridículo? Seria debochado publicamente por introduzir um tema estranho no ninho dos intelectuais? Seria execrado por abordar assuntos que geravam calafrios na ciência? Com a voz embargada, Abraham Lehmann comentou: caros colegas, estou orgulhoso de nossa universidade. Há mais de um século, nossos melhores cientistas se reúnem anualmente para falar sobre as pesquisas de ponta que estão desenvolvendo. Chegamos ao final deste encontro anual. Sei que todos estão com o cérebro no limite, cansados. O Dr. Marco Polo é o último a fazer sua exposição. Ele insiste em fazê-la, só que infelizmente nosso ilustre pensador sofreu um acidente. Um acidente não, um atentado. Abraham Lehmann engoliu em seco e foi grosseiro. Sim, um atentado. Bom, os que estiverem fatigados estão dispensados. Silêncio geral na plateia. Lucas se contorcia de ansiedade. Alguns se levantaram. Sofia ficou indignada com essa atitude deselegante do reitor e desses colegas, mas Marco Polo estava tranquilo. Ninguém era obrigado a ouvi-lo. Apesar disso, interrompendo o reitor, provocou-os. Quem tem medo de sair do seu curral intelectual nunca será uma mente livre. Chocados com esse pensamento, imediatamente se sentaram. Havia entre eles um cientista, o Dr. George Phelps, que era o maior desafeto de Marco Polo. Estava tenso, bufando de raiva, inquieto em sua cadeira. Preferia ouvir o diabo a escutar as palavras do psiquiatra. Ao ver que ninguém saíra, se incomodou. O reitor alertou a plateia.
Depois de uma longa ausência, o Dr. Marco Polo retornou de Israel e trouxe um assunto que deu uma tossida. Não é um tema sociopolítico, socioemocional ou psiquiátrico, mas um tema, no mínimo, controvertido. Talvez não os agrade ou os assombre. Não é um tema relevante para as neurociências. Dr. Abraham, você é um ilustre reitor. Diga-me quais os critérios para um tema ser relevante para as neurociências? Provocou Marco Polo com um leve sorriso. Sentir o gosto amargo do desprezo melhorara seu estado de alerta. Os cientistas fizeram um burburinho. Somente Marco Polo tinha coragem de enfrentar o magnífico reitor. 3 o fizeram e haviam sido despedidos. O que você vai discutir vai causar escândalo. Cientistas que se escandalizam são meninos, não pensadores. Uma arma mata o corpo, mas o preconceito mata a alma. Deixe-me vivo, Dr. Abraham. Deixe que essa magna plateia julgue minhas ideias, pediu ousadamente. Marco Polo mais uma vez abalou os presentes. Entretanto, ele abria e fechava os olhos com frequência. Alguns deram risadas contidas por seu estado, sem ter a mínima ideia do que havia acontecido. Finalmente, o reitor comentou o tema de Marco Polo. Bom, o assunto que o Dr. Marco Polo vai comentar nessa reunião é a mente de Jesus. Outra vez, silêncio geral na plateia. Depois vieram as risadas escancaradas. Só pode ser brincadeira, disse um neurocientista cotado para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, o Dr. Donald Dup. Em seguida, completou inquieto. O mais ferrenho dos ateus que conheci discorrendo sobre a mente de Jesus? E ainda mais numa universidade? E pior ainda, na reunião anual sobre nossas pesquisas de ponta? Desculpe-me, Dr. Marco Polo, mas por que ousou pesquisar a mente de Jesus? Perguntou o Dr. Mark Zang, Prêmio Nobel de Medicina, que também era ateu. Aliás, muitos cientistas presentes eram ateus. Alguns eram amigos do carismático Marco Polo. O Dr. Phelps, ao ouvir o tema a ser discutido, teve um ataque de raiva. A inveja que sentia de Marco Polo, seja por seus artigos, suas premiações ou pelo sucesso de seus livros, o cegava. Fechou o circuito da memória, tornou-se um predador voraz, impiedoso, disse. Um homem, depois de perder a esposa em condições trágicas e de falhar flagrantemente na educação do filho, está propenso ao delírio religioso para tentar neutralizar suas dores e frustrações. Lucas ia se levantar para brigar com o Dr. Phelps, mas Sofia o conteve. Falou baixinho. Não, Lucas, seu pai não precisa de defensores. O Dr. Phelps foi mais longe. Essa é a piada do ano, não a reunião científica do ano. Não farei parte deste circo, disse ele, destituído de empatia e tolerância, antes de se levantar para sair. Junto com ele, outros 10 cientistas, alguns seus discípulos, também se levantaram. O clima ficou extremamente tenso, muito pior do que o reitor imaginara. Parecia que ia haver uma debandada geral. Repórteres tomavam notas e clicavam suas câmeras eufóricos. O medo do novo os impedia de navegar nas águas turbulentas da emoção. E as águas da emoção ficavam mais agitadas quando o ousadíssimo pensador Marco Polo abria a boca. Imediatamente tomou a palavra e os confrontou de forma branda. Tenho mais medo dos meus amigos do que dos meus inimigos. Meus inimigos abrem minhas feridas, mas me dão a oportunidade de tratá-las, enquanto meus amigos, preocupados com minha dor, anestesiam minhas chagas, perpetuando minha infecção. Ele surpreendeu seus algozes mais uma vez. O Dr. Phelps e outros cientistas interromperam sua marcha. Ao elogiar seus desafetos, deslocou a âncora da memória das fronteiras das janelas Killer para as raias das janelas Light. Oxigenou os solos do inconsciente deles. Em seguida, deu-lhes o golpe fatal.
A verdade essencial é um fim inatingível na ciência. Elogio a crítica dos meus opositores, mas não elogio seu medo de ouvir minhas ideias. Tem medo de ouvi-las, Dr. Phelps? Por que teria? Reagiu o cientista, esquentando o clima da reunião. O reitor ameaçou intervir, mas Marco Polo, que amava um debate, havia fisgado seu oponente. Fez um gesto para o Dr. Abrams se acalmar. Depois, entrando em camadas mais profundas na mente do Dr. Phelps, o instigou. Tenho certeza de que não é vítima dessa fobia. Se minhas ideias forem estúpidas, atire-as na lixeira de suas memórias. Se forem coerentes, reflita sobre elas. Muitos acadêmicos que estavam sonolentos despertaram com a coragem de Marco Polo. O Dr. Phelps sentou-se na cadeira vazia que estava ao seu lado. Os que se levantaram também voltaram a se sentar. Todas as religiões falharam dramaticamente por não ter investigado a mente de Jesus. Do mesmo modo, todas as universidades, em destaque as ciências humanas, erraram infantilmente a não pesquisar esse assunto longe das influências religiosas. Depois dessa contundente afirmação, Marco Polo deu um suspiro profundo e, em seguida, defendeu. Os pais da democracia desta nação, o padrão ético que nos controla e a maneira como interpretamos os direitos humanos sofreram grandiosa influência das teses do Mestre de Nazaré. Só por esses motivos deveríamos ter um mínimo de respeito pela investigação de sua psique. Mas não temos. Ninguém tem vergonha de falar sobre Parmênides, Sócrates, Hegel, Kant, Spinoza, Sartre e Nietzsche em sala de aula, apesar de eles nos terem influenciado tão pouco. Mas ficamos envergonhados em falar de Jesus. Ele é colocado na periferia da sociedade, relegado às aulas de religião, aos filmes religiosos, como se não fosse o homem mais inteligente da história. Essa é uma atitude neurótica, estúpida, desinteligente. O Dr. Abrams se levantou. Estava um tanto trêmulo, vendo a plateia em completo silêncio, interveio. Marco Polo, não exagere. Mas eis que o Dr. Mark Zang enfrentou o reitor, algo que nunca tivera coragem de fazer. Esperem, Dr. Abrams, eu sou agnóstico como Charles Darwin o foi, mas Marco Polo está coberto de razão. Ao que me parece, cometemos uma falha científica grotesca. Nunca soube que em sala de aula se falasse sobre a inteligência e as habilidades de Jesus. Falar dele não é discutir religião, mas psicologia, sociologia, psiquiatria. Que erro imperdoável! Mas quem são os maiores culpados dessa falha atroz? As religiões? As universidades? O preconceito dos cientistas? Os políticos? De todos, Dr. Mark Zang, bilhões de cristãos o aplaudem, inclusive muitos adeptos do Islã e do budismo, mas não estudaram suas teses psicossociais revolucionárias. Muitos países param no Natal para comemorá-lo. As casas e as cidades são enfeitadas para celebrar seu nascimento, mas, falando honestamente, comemoram um desconhecido. Discordo. Eu sou religioso, eu comemoro o seu sacrifício, disse o Dr. Phelps aos brados. Ele era um religioso radical, mas nunca ousara revelar suas crenças. Agora o fez quase sob um ataque cardíaco. Dr. Phelps, não estou dizendo que Jesus é desconhecido em sua faceta espiritual, mas em sua borbulhante faceta humana. Não quero anular as religiões, mas elas, bem como as universidades, poderiam dar um salto de inteligência e saúde emocional se respondesse a estas importantíssimas questões. Jesus usou ferramentas para formar pensadores? Formou mentes adestradas ou mentes livres? Utilizou técnicas para construir relações saudáveis? Propagou habilidades para proteger a emoção dos seus alunos da humanidade? Sabia libertar o mais complexo dos pensamentos, o antidialético imaginário,
para dar respostas inteligentes nos focos de tensão? Suas ferramentas eram eficientes ou estéreis? Sua mente era saudável ou doentia, perspicaz ou tosca, resiliente ou frágil, proativa ou conformista? O cérebro daquela casta de intelectuais estava congelado, pasmado, perturbado. Marco Polo, estou embasbacado com esses questionamentos. Não sei o que dizer nem o que sinto, comentou o neurocientista Dr. Donald Dump. A ciência não sobrevive sem honestidade e transparência. Por isso, desculpe meu preconceito inicial. Nunca imaginei essas teses, nem que alguém pudesse formular esses questionamentos. Você não está enfiando suas análises goela abaixo, mas nos fazendo pensar criticamente. Se as teses do homem Jesus são bombásticas, elas deveriam estar na grade curricular de toda a graduação, inclusive das ciências exatas, pois queremos formar pensadores, não mentes adestradas. Também estou sem palavras, afirmou o Dr. Gordon, professor e pesquisador de física quântica. E posso ainda fazer mais questionamentos, porque eu também fiquei embasbacado. Por exemplo, muitos amam o marketing, ainda que não admitam. Amam que seus artigos sejam publicados com destaque em revistas científicas, que suas ideias sejam propagadas no mundo acadêmico e social. Mas o homem que eu analisei em Jerusalém usava o anti-marketing. Como assim? Questionou o Dr. Donald Dump, impressionado. Ele viveu e propagou esta tese. O que sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Para espanto da psicologia e da sociologia, quando ele aliviava a dor de alguém, dizia: não conte para ninguém. Não se ouvia um zunido no anfiteatro. Enquanto refletiam sobre esses fenômenos, Lucas, pela primeira vez, estava fascinado com a inteligência de seu pai. De repente, o Dr. Brant, PhD em Sociologia, indagou se Jesus não tivera um surto psicótico. Algumas teses que Jesus defendeu são dignas de um paciente do mais alto surto psicótico. Por exemplo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa interpretação é compreensível. Aparentemente, sua afirmação parece um delírio de grandeza sem precedentes. Mas como pode alguém tão grande se fazer tão pequeno para tornar os pequenos grandes? Comentou Marco Polo sem meias palavras. Desculpe a ignorância, mas não entendi, indagou perturbado o Dr. Brant. Seu discurso sobre a transcendência da morte entra na esfera da fé. Quando alça sua fé, a ciência se cala. Por outro lado, uma pessoa que está num surto psicótico delira que é um expoente social, um general, um ditador, um rei, não um ser humano comum. Mas ele falava que era o Filho de Deus, afirmou o Dr. Phelps intrigado. Rarissimamente ele dizia ser o Filho de Deus. Desconhecemos sua tremenda face humana, porque renunciamos a estudá-la. Quando indagado sobre quem era, ele costumava responder: eu sou o Filho da humanidade. Por mais de 60 vezes disse que era o Filho do homem. Não queria rótulos, status ou poder. Para assombro da psiquiatria, ele se postulava como um ser humano. E como ser humano, exaltava prostitutas como rainhas e leprosos como príncipes. Ele os abraçava sem medo. Ninguém lutou como ele pelos direitos humanos. Foi Jesus o maior psicótico da história? Ou foi Jesus uma das mentes mais brilhantes, se não a mais cintilante que já pisaram neste planeta azul? Os cientistas estavam fascinados com o Jesus histórico, com esse personagem famosíssimo e completamente misterioso descrito por Marco Polo. Estou perplexo. Essa expressão de Jesus de se auto-chamar Filho da Humanidade é no mínimo perturbadora. Desmonta nossas neuroses acadêmicas. Gostamos de nos intitular PhD, doutores, pós-doutores. Não sabemos nos colocar como seres humanos capazes de exaltar outros seres humanos.
Nunca abracei meus filhos nem meus alunos. A academia nos adoeceu, afirmou o Dr. Mark Zang. Marco Polo continuou: quem na atualidade, seja intelectual, teólogo ou político, protege as pessoas consideradas escórias sociais com a própria vida como Jesus o fez? Quem dirige bem seu veículo mental para apostar tudo que possui nos que pouco tem? Nós, a casta de intelectuais que cremos que defendemos os direitos humanos, mas na prática vivemos um personagem, afirmou corajosamente o Dr. Gordon. Marco Polo completou seu raciocínio. Einstein internou um filho no manicômio e nunca mais o visitou. Um dos cérebros mais notáveis da humanidade foi controlado por seus fantasmas mentais. O ambiente tétrico de um manicômio, o medo de lidar com fenômenos que ultrapassavam os limites da lógica, como a psicose de seu filho, o levou a cometer um erro crasso com quem mais precisava de seu apoio e seus abraços. Vocês apostam em seus filhos, mesmo quando eles os decepcionam? Aplaude sua parceira ou parceiro? Ou são especialistas em apontar falhas? Desculpe-me, mas quem é um perito em apontar erros está apto para consertar máquinas, não para formar mentes livres e saudáveis. Os cientistas quase desmaiaram. Muitos eram cartesianos, extremamente críticos. O Dr. Abram era impaciente com seu filho hiperativo. Não passava um dia sem que levantasse a voz ou criticasse inúmeras vezes. Dirijo uma universidade com mais de 1.000 professores e 20.000 alunos, mas não sei dirigir o veículo da minha mente para educar meu único filho com generosidade, empatia e imaginação, confessou o reitor, deixando todos atônitos, pois nunca havia revelado um parágrafo sequer da própria história, que dirá um capítulo vital, e completou: as universidades não apenas são um centro de produção e transmissão do conhecimento, mas também um esconderijo para muitos professores e cientistas camuflarem seus fantasmas mentais debaixo dos porões de seus títulos. Começou a perceber que estava doente em múltiplos aspectos, inclusive porque o vírus do preconceito o havia infectado ao tentar barrar Marco Polo. As melhores cabeças daquela universidade começaram a entender que Marco Polo não apenas era extremamente ousado, mas também coerente. O mal dos espertos é achar que os que pensam diferente são estúpidos. Eu confesso, fui estúpido ao resistir com todas as forças a pesquisar o intelecto de Jesus e seus códigos para desenvolver a inteligência global, multifocal, multiangular, declarou sem medo o pensador da psiquiatria, e começou a transformar o debate num assunto agradável, inteligente e suave. Ele não apenas entalhava madeiras, mas foi um fascinante carpinteiro da emoção e das relações saudáveis. Como assim? Indagou curioso o Dr. Abram. Para ele, os relacionamentos deveriam ser dosados. Os relacionamentos humanos deveriam ter mais humor e profundidade, se constituir de 70% de comédia e 30% de drama. Não invertam essa equação emocional. Muitos deram risadas do próprio estresse. Acho que muitos de nós invertem essa equação emocional, vivendo 90% de drama e no máximo 10% de bom humor ou comédia com nossos filhos, cônjuges e até alunos. Falou honestamente a doutora Hillary, uma professora de biologia molecular. Mas Jesus era uma pessoa bem-humorada? Muitíssimo, doutora Hillary. Por exemplo, numa ocasião perguntaram para um de seus alunos, Pedro, se seu mestre pagava impostos. Este impossível disse que sim. A resposta foi impensada, não foi acompanhada de uma bronca. Ao contrário, Jesus pediu a Pedro que refrescasse sua cabeça, fosse pescar, encostasse uma moeda de prata na barriga de um peixe, independentemente de se crer ou não em atos sobrenaturais. Esse é um exemplo do bom humor notável desse educador. Ele não perdia a paciência.
perguntando quantas vezes deve-se dar chance para quem errou. Ele respondeu 70 vezes 7, ou seja, incontáveis vezes. E sabem por quê? Não tenho ideia, disse a doutora Hillary. Porque ele sabia que ninguém muda ninguém, que temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Só os outros podem se autorreciclar. Sempre de bom humor, o mestre dos mestres provocava seus alunos a domesticarem os próprios fantasmas emocionais, corrigirem suas loucuras e lapidarem seu egocentrismo. E não apenas isso, ele era tão admirável que proclamou os mais incríveis códigos para financiar a felicidade sustentável e uma emoção protegida e saudável. Após citar os códigos, Marco Polo olhou no relógio e viu que seu tempo já havia se esgotado. Encerrou sua fala, mas para espanto do reitor, várias pessoas suplicaram que sua explanação se estendesse. Queriam conhecer alguns desses códigos. O pensador da psiquiatria e psicologia atendeu seu pedido. Foi um momento mágico, mas ele não imaginava as tempestades que em minutos desabariam sobre eles.